Muito boa tarde, queridos ouvintes, telespectadores, você ligado no YouTube, no Facebook, no Instagram, nos aplicativos aí pela internet. Entra no ar mais um programa Bola no Rádio, edição número 6. E aqui na Rádio Classista, que é uma iniciativa da FETRACE, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas no Comércio e Serviço do Estado do Ceará. Presidente Francimar Silva, secretário de Comunicação Luiz Neto e técnico responsável Ourenilton Vidal. A enquete da semana que a gente vai fazer aqui, para você ouvinte responder, é se o treinador Tite está acertando ou errando na seleção, na convocação da seleção brasileira. Está aí a enquete para você ver, acompanhar. Você responde aí durante todo o programa. Tite vem escalando a seleção brasileira certo? Sim ou não? Você dá a sua opinião através do nosso Facebook aí. E estamos aí iniciando esse programa com a notícia aí de primeira mão aí. Foi escolhido o Maracanã como palco da final da Copa Libertadores de 2020. Um sorteio da Conmebol hoje de manhã. Foi escolhido aí a grande final de 2020. Boa tarde para você, Ézio Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes do programa aí Bola no Rádio. A escolha do Maracanã, eu acho que foi uma escolha devidamente acertada pela Conmebol, né? Pela história que o Maracanã tem dentro do futebol internacional, e é um palco que receberá com grande orgulho aqui pelos brasileiros, a cidade do Rio de Janeiro também vai estar representando nosso país nessa final que será feita ano que vem, e que esperamos que seja um clube brasileiro que esteja jogando nele, ou dois. É isso aí. O nosso programa Bola no Rádio tem aí o apoio cultural do Branco Turismo, 85 DDD 999206100. Translado para o Beach Park, passeios Águas Belas, Lagoinha, 2 praias em um dia, que é Morro Branco e Praia das Fontes, Jericoacoara em um dia, com veículos sempre atualizados, assentos reclináveis, no caso aí, higienização diária, né? DDD 85, 99920 6100. Aí o Branco Turismo, o apoio do nosso programa aí. Um abraço aí para todos que estão na escuta e querem fazer um bom passeio. Começando o programa de hoje pela Série B do Brasileirão, no Giro de Notícias. Giro de Notícias com os resultados da Série B. No caso aí, temos aí a derrota do Guarani de Campinas, 2-0 para o Botafogo. O Atlético Goianiense 0, Ponte Preta 0. O Sport 2-0 no Cuiabá. Paraná 1, Brasil de Pelotas 0. Londrina 0, Figueirense 0. Criciúma 1 Vitória da Bahia. América Mineiro 2-0 no Vila Nova. O CRB ficou no empate 0-0 com o Operário. E teve aí o Bragantino um pouco deslizando aí, Ézio Rodrigues, com empate com o Oeste 2-2 em casa, e conseguiu, no caso, se manter na primeira colocação. O São Bento fez 1 e o Coritiba 2. O Coritiba aí está crescendo na Série B. O Bragantino tem 58 pontos em primeiro, o Sport 52 em segundo, Atlético Goianiense 48 em terceiro lugar, o Coritiba com 46 em quarto. E na zona de rebaixamento da Série B, Vila Nova em 17º com 30, Criciúma em 18º com 29, Figueirense em 19º com 28 e o São Bento com 27 na lanterna da Série B. Aí temos o G4, Ézio Rodrigues. Bragantino, Sport, Atlético e o Curitiba chegando aí, né, de vez. Mano, a Série B que vocês sabem, né, ele tem uma disputa muito acirrada pelas colocações, certo? Assim, um ponto que a gente pode dizer que é um pouco desgarrado seria do equipe do Bragantino e equipe do Sport, né? Que vem obtendo aí resultados em seguida. Com relação ao deslize do Bragantino, é normal, uma equipe que tá aí com muitos pontos na liderança, né? Nem toda partida vai jogar bem. Todo mundo sabe que a equipe do Bragantino é a favorita, né? Já por ter um aporte financeiro da Red Bull, montou um time até que é excelente, com jogadores que até mesmo passaram pelo futebol cearense. Para quem não se lembra do Pio, do William Oliveira, que jogaram aqui
pela equipe do Ceará, a equipe do Sport é uma equipe excelente. Você vê, tem Hernani Brocador, tem o técnico também, que é o... Como é o nome do técnico do Sport, que até fez um sucesso com o Bahia. É aquele de jogos que é o... Isso, Guto. O Guto Ferreira, que sempre tem tido bons trabalhos com equipes para subir para a primeira divisão. Então, essas duas equipes têm tido destaque. Um ponto que a gente pode falar também é a equipe do Curitiba, que vem tendo uma boa recuperação. Uma nota triste é a situação que o Vitória vem passando do nosso amigo Wellington, né? A dificuldade de fugir dessa zona de rebaixamento, que esse ano também tem tido cair lá as suas disputas. E uma nota até interessante que a gente pode falar é a questão de um vídeo que foi passado pelo presidente do Londrino, Sérgio Malucelli, que diz que se sente envergonhado com um time que empata com os reservas do Operário de Mato Grosso. Quer dizer, pela primeira vez pessoal, vemos um dirigente, um presidente falar que o time é uma merda. Então, é uma coisa que a gente vamos ter que cobrar muito dos nossos dirigentes. Honestidade na hora de falar quando a equipe está em crise. Mandar um alô para Chica Duarte. Eita, programa bom, glória a Deus, obrigado, parabéns, maravilhoso. Vocês são uma bênção, se destacam, eu acho muito especial. Falando mais de Série B, em relação aí à zona de rebaixamento, Ezio. O Vila Nova de Goiás, Criciúma, Figueirense e São Bento. O São Bento é uma equipe em ascensão, né, que já veio da Série C. Da Série C, vem crescendo do futebol paulista. O Criciúma já foi campeão da Copa Brasil, já teve grandes momentos no futebol brasileiro. E o Figueirense teve aquele protesto que não jogou uma partida e tem aí a possibilidade ainda de sair da zona de rebaixamento, mas tem aquela crise interna, né? Com aquela empresa que gere o Figueirense, né, Ezio? Isso. O time do Vila Nova é uma equipe de tradição do futebol goiano, é uma nota triste, né? Uma equipe que até aí pouco tempo atrás se rivalizava com Ceará e Fortaleza. A equipe do Criciúma, que foi comandada pelo Luiz Felipe Scolari, né? Você bem frisou, aquela Copa do Brasil que eles disputaram. Que foi o Filipão que fez aquele trabalho excelente. A equipe do Figueirense, é engraçado, né? Você vê, né? Foi o primeiro clube empresa, a gente podemos falar assim, que ouvimos falar, que era um dos times dos grandes que foi administrado, mas que teve essa coisa toda, né? De problemas de salário e tudo, que foi causada por ela mesma, né? E a equipe do São Bento, a gente sabe, né? A equipe do São Bento é uma equipe nova. Eu acho até engraçado que muitos dizem, o futebol paulista tem dinheiro para poder investir e tudo. Mas, cara, lembre-se, é o Campeonato Paulista que eles fazem isso. Depois disso, meu filho, asas para quem te quer, é o time que tem que se virar. Você vê aqui na disputa ali pela zona de rebaixamento, a partir ali do Vitória, o Oeste está com 35, pode até entrar nessa briga, o Guarani, mas temos o Vitória com 35, Londrina 32, Vila Nova 30, Criciúma 29, Figueirense 28 e o São Bento 27. Aí, digamos aí, 6 equipes mais ou menos brigando contra o rebaixamento, né? Mas é como eu lhe falei, né? A equipe do Vitória é uma nota triste, eles que tiveram a estreia do lateral que jogou no Ceará, né? O Thiago Carleto, que para mim foi a maior decepção do Ceará esse ano, né? Eu apostava muito no futebol dele. Mas a equipe do Vitória tem tudo para escapar. Mas fica essa nota de que a diretoria do Vitória tem que pensar bem com relação ao time no ano que vem, hein? Você acha que o Carleto não faltou muita oportunidade mais na equipe alvinegra? Eu acho que não foi falta de oportunidade não, porque a oportunidade ele teve. Eu acho que ele não soube aproveitar bem o tempo que ele passou aqui no Ceará mesmo. Então aí não acho que não é tanto o técnico não, foi o próprio jogador que seguiu essa linha. E falando aqui de Brasileirão, vamos aqui destacar uma rodada importantíssima do Brasileirão da Série A, Campeonato Brasileiro. E ainda tem hoje, né? Rodada ainda para terminar. Aqui a tabela da Série A, temos aqui o jogo do Grêmio ontem, na 26ª rodada, abrindo a 26ª rodada, Grêmio 0, Bahia 1, CSA 2-2 com o Atlético Mineiro, temos aí as imagens dos jogos também passando, a gente vai ver aí, Cruzeiro 1-0 no São Paulo,
Palmeiras, aí o da Série B, né? Vamos passar para o da Série A, tá aí o da Série A. Palmeiras 1x0 no Chapecoense, Vasco 2x1 no Botafogo, Goiás 2x2 com Corinthians, fechando a rodada hoje temos Avaí e Inter, Fluminense e Atlético Paranaense. O bom resultado do CSA com empate, Ezio, 2x2, que no caso permitiu que a equipe alvinegra que vai jogar hoje... Que mamota é essa, mano? Comemoração do torcedor, né? Aí, no caso, esses resultados de ontem, o que é que lhe surpreendeu mais aí? Foi a derrota do Grêmio ou o empate aí, no caso do Goiás com o Corinthians, Ezio Rodrigues? Rapaz, assim, com relação aos jogos, por exemplo, dessa rodada, eu posso dizer que o torcedor do Ceará tá pelo menos um pouco aliviado, pelo menos por essa rodada, né? O time do Atlético Mineiro jogou aí contra a equipe do CSA, no estádio do Rei Pelé. E a equipe do CSA tá parecido com o Ceará do ano passado, né? Um time aguerrido. Que vem, né? Fazendo bom trabalho. Vem derrubando os adversários na base da vontade, da força, né? E que nessa parte, pra mim, foi uma excelente partida, pelo menos ao meu ver, pro Ceará. Já no jogo entre Palmeiras e Chapecoense, né? Uma coisa que eu acho que até acho engraçado, né? A equipe do Palmeiras, ela vem, depois que o Mano Menezes assumiu a equipe, vem mantendo o mesmo futebol que jogou com o Filipão. Quer dizer, trocou 6 por meia dúzia, ganhou de 1x0 ali arrastando. Tá vendo aí? O torcedor do Palmeiras tá até dançando aí. Devia ter a vergonha na cara deles, botaram uma cena dessa, mano. Ai. A equipe do Palmeiras não tá jogando nem um pouco bom. Nada. Esse jogo do Goiás e Corinthians que a gente tá vendo aí, teve a virada, né? O primeiro gol do Corinthians a gente tá vendo, posição regular. Teve a virada, aquele golaço do Michael, que foi eleito... Michael, que pra mim é um destaque do Brasileirão, hein? Joga muita bola, né? Fez aí... E ele sempre faz gols bonitos. É muito difícil você ver o Michael fazer um gol feio, hein? Agora também nesse jogo, teve 2 expulsões da equipe do Goiás, que de certa forma, tudo bem, o carrinho por trás do Michael, foi um lance infeliz do Michael, né? E teve a reclamação do Rafael Moura. E o pênalti no finalzinho, você viu esse jogo, né? Esse pênalti. Esse pênalti, sim. Eu, na minha opinião, é um pênalti extremamente duvidoso. Mas a interpretação é do árbitro. Mas né? aí, eu vou frisar aqui uma coisa pra você, Carlos, que foi o que eu fiquei sabendo através de assistir os programas esportivos e também sobre a lei com relação a pênaltis. O que eu posso falar? Com relação à marcação de pênaltis, numa disputa de bola no ar ou no chão e tudo, se a bola bate em outra parte do seu corpo para depois bater na mão, no braço, não é considerado pênalti. Só se o toque bater de primeira na mão, aí assim é considerado pênalti. Até mesmo a gente vai estar falando um pouco isso quando chegar na vez do jogo, né? Do Flamengo e Fortaleza. Vamos já falar sobre isso. E o Celso Girão, deve ter sido torcedor do Fortaleza, falou assim: passaram a mão no time da gente ontem, né? Então a gente vai já falar sobre isso. Quando a gente vê a animação do torcedor aí do Vasco, né? O Vasco que venceu aí Botafogo 2x1 e o professor, né, Lucha, né, tá dando aí um grande exemplo. Como é? Professor Luxemburgo aqui, ó, mano, tem esquema, mano. Vamos botar esse time pra jogar, mano. O professor Lucha tá fazendo um trabalho aí excepcional. É um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, né? E tá pegando um elenco que não é forte, né? Um elenco reduzido, um elenco pequeno. E saiu da zona de rebaixamento e já disse que já olha pra cima. Já disse que acho que pode brigar para uma pré-Libertadores, Ezio Rodrigues. Bem, com relação ao Vasco da Gama, eu acho que você sabe que o Luxemburgo é um cara que apesar da forma de falar, de se expressar, às vezes ele poucas vezes exagera, né? Mas os resultados em campo vem mostrando que a equipe do Vasco é uma equipe que está em ascensão nesse segundo turno de brasileiro. E que, mesmo com a falta do Thales Magno, que foi para a seleção brasileira, para disputar aí o Mundial da categoria Sub-17, a equipe do Vasco vai mantendo o mesmo padrão de jogo. Então, eu acho que é bom ficar de olho no trabalho do professor Lucha, hein?
Com certeza. E o Lucas Pretim, mais um dizendo, roubaram o meu leão ontem. E é isso, Vamos discutir um pouquinho a respeito disso. Vamos começar discutindo agora, a gente já viu aí, vendo do a imagem Palmeiras, do... a gente, Fala aí. com relação ao jogo do Palmeiras, só frisar que o time do Palmeiras, nesses últimos dias, o presidente reclamou muito com a questão de VAR e de arbitragem, a favor da equipe do líder do Campeonato Flamengo. Ontem ocorreu um lance na qual o zagueiro Gum, da equipe da Chapecoense, fez um lance de falta que não foi falta, certo? Pro que ele levou, que ele acabou tomando um cartão vermelho. O time da Chapecoense passou praticamente o segundo tempo todinho com um jogador a menos, e a equipe do Palmeiras teve a incompetência de tentar fazer mais gols na equipe da Chapecoense. Então, eu acho que o torcedor do Palmeiras, antes de reclamar ou alguém reclamar com relação à arbitragem, tem que olhar primeiro pro time dele, porque o time não vem jogando bem, mesmo tendo um novo técnico. E a gente vai falar agora sobre o nosso futebol cearense agora, sobre o Fortaleza. O Leão do Pici, tricolor de aço do Pici. Parabenizar também o Rogério Ceni e o Marcelo Paes pela aquela ação que eles fizeram na madrugada anterior do jogo do Fortaleza. Enquanto a torcida preparava um lindo mosaico na madrugada, foi surpreendida pela presença do treinador e do presidente, dando aquela força para a equipe nesse momento aí de jogo importantíssimo em que a cidade toda estava vermelha e preto, né? Rubro-negra, uma parte e a outra parte tricolor, né, Ezio Rodrigues? Pois é, antes de tudo, mandar um abraço aí. Inier, aos 43, depois de recusar a seleção de sub-17 para o Mundial, né? Tá uma polêmica aí, o STJD foi a favor do Flamengo, né? O árbitro da partida, Paulo Roberto Alvim Júnior, parabenizar, como eu falei, o mosaico aí do Cristo Redentor, com chapéu de cangaceiro, parte tricolor e parte rubro-negra, né? O Jorge de Jesus fez muitas variações aí do Renier, né, Ezio Rodrigues? O Renier não estava bem na partida e ele mudou o Renier de posições durante a partida várias vezes, até que acertou a posição que ele acabou fazendo gol, né? Você falar do jogo do Fortaleza e do Flamengo ontem, você falar de um time que estava tentando propor o jogo e a outra equipe tentando acabar com o esquema do outro. O time do Fortaleza, ele veio num 4-4-2 postado, na qual estavam todos bem definidos, que na hora que o time do Fortaleza sendo atacado, tanto a primeira linha como a segunda linha, a primeira e a segunda, estariam bem postadas na área, e isso dificultou a equipe do Flamengo fazer aquele trabalho que ele faz, aquele toque de bola mais rápido, aqueles, digamos, dos 300, 200 metros do campo, né? Aquele trabalho que a gente sabe muito bem que a equipe do Flamengo faz. Você sabe que é uma equipe que fica cozinhando a bola em um certo momento do jogo, mas quando se vê um espaço, faz aquele trabalho, né, de 1-2 bem ligeirinho para poder estar dentro da área. Isso foi quebrado pela equipe do Fortaleza, que veio com um esquema na qual você notou que a equipe do meio campo só tinha jogadores reservas, jogadores que tinham energia. Eu acho que foi muito que o Rogério Ceni pregou. A equipe saber sair nos contra-ataques, por isso que botou até o Marlon de um lado, o outro jogador, se não me engano, como era o Fortaleza jogou com dois volantes, que é o Araruna, o Bonilha, Nenê Bonilha, e o Marlon como meia já de ligação, né? Mas não era só o Marlon não, que ele jogava com 4-4-2, com dois jogadores abertos, que seria o Marlon de um lado, o outro que eu tô me fugindo. Ele jogou com o jogador... Até ex-Corinthians, né? Como é o nome do jogador. Até eu tô me esquecido aqui. Desculpa, pois então vamos prosseguir, né? Jogou com dois jogadores abertos, né? Na qual, com isso, a equipe poderia se abrir o contra-ataque. E isso foi a grande sacada. Mesmo que o Fortaleza não tivesse atacado muito, foi perigoso na hora que precisava. E num desses lances, até mesmo isso foi no segundo tempo, foi num lance desse que ocasionou o pênalti, que foi do Pablo Mari com o jogador do Fortaleza. Deixar até claro aqui que esse pênalti do Fortaleza também, eu acho que não houve, concordar aqui com o Orenilton Vidal, torcedor do Flamengo, mas também consciente que aquele lance pareceu fora da área, meio fora da área, né? Então, assim, é questão de opinião e de interpretação, mas né? Aí, por exemplo,
a sua interpretação é essa, já a minha já é um pouco diferente. Por que eu digo isso? Porque se você for ver bem nas imagens, você vê que mesmo que os pés do Pablo Mari estivessem fora, o corpo, o braço onde estava do jogador estava em cima da linha ou já dentro da área. E isso ocasionou o pênalti, porque hoje em dia a marcação ou não se deve no posicionamento do jogador em campo. Mas aí você diz, mas não tem câmera que faz uns 360 graus no campo? Não tem. Mas a imagem que a gente vê, nitidamente a gente vê que o corpo do jogador do Flamengo estava inclinado e que a bola tocou no braço dele já dentro da área. Então, para mim foi pênalti. Lance muito polêmico. A equipe do Fortaleza, como a gente falou, que 9 alterações em relação ao time que vem jogando. Edinho e Oswaldo na reserva, né? Agora destacar um pouco o zagueiro Paulão, né? Que fez uma excelentíssima partida. A volta do Felipe Alves, porque o treinador, ele é lógico com quem vinha jogando melhor, né? Agora, quem estava comandando ontem a equipe era o Charles Ambé, né? Que é o francês. É o francês. O francês, a gente tem até aqui as falas dos dois treinadores. Primeiro vamos ouvir aqui o Jorge Jesus, o português, o que é que ele falou sobre essa partida de ontem, né? Vamos ver aqui o Jorge Jesus. Para aí, vamos fazendo algumas alterações táticas durante o jogo para ver se conseguíamos melhorar a qualidade da equipa. E na primeira parte fiz algumas alterações, fiz 3 vezes mudança tática da equipa, não resultou. Ao intervalo tentei modificar e a partir daí começou a melhorar um pouco mais e acabámos por ganhar, porque fomos a equipa que acreditámos que poderíamos ganhar. Depois da grande penalidade e ter feito a igualdade, foi o nosso melhor período. E os jogadores do Flamengo merecem, e os jogadores e os torcedores, porque até ao fim acreditaram e hoje foi uma vitória com estrelinha de campeão. Tá aí, ele falou que foi uma vitória construída de campeão. Muita gente da imprensa disse que o Flamengo jogou uma partida de gente grande, realmente de campeão, porque jogou com 5 alterações, jogou com realmente sem os seus principais jogadores, como a Arrascaeta, né, como alguns jogadores importantes também por contusão, né, o Rafinha, e ele vem para essa partida aí e ganha do Fortaleza de virada. Você acha que, Ezio Rodrigues, que essa virada do Flamengo realmente já define o Campeonato Cearense, do Campeonato Brasileiro, já impacta nessa definição? O Flamengo realmente é o time mais favorito para ganhar mesmo? Se o time do Flamengo for campeão brasileiro, essa partida vai ser uma das partidas que marcaram a campanha do time. Isso aí a gente só vai saber na frente se vai acontecer ou não. Mas a falar do prosseguimento da partida, ô Carlos, depois desse pênalti, né, e da vitória do Fortaleza estando um placar à frente, a equipe do Fortaleza meio que se retraiu. Quer dizer que veio com aquela mesma ideia dos técnicos brasileiros, que é vencer por 1-0 e trazer o time de volta para trás. O Jorge Jesus, vendo os problemas que ele tinha de tentar entrar na equipe do Fortaleza, o que ele fez? Para o segundo tempo, mesmo antes de acontecer o gol, ele saca o Gerson, certo? Que estava jogando na posição do Lucas Silva, que saiu no primeiro tempo contundido para a entrada do Pires da Mota. E aí, como o Gerson não rendeu, ele tirou ele também e botou o Vitor Gabriel, que com isso passou a jogar com 2 jogadores de frente, botando o Renier como jogador de ponta, e que eu acho que foi por aí que o Jorge Jesus, respondendo a sua pergunta, Carlos, que ele passou a jogar melhor a partida, porque o Flamengo começou a jogar no mesmo esquema que a equipe do Fortaleza, um 4-4-2 com 2 pontos abertos, e com um toque de bola, com um trabalho bem feito. O gol foi um acaso, né? Porque o primeiro gol aconteceu numa jogada na qual o jogador, Rodrigo Caio, né? Eu acho que, se eu não me engano, ele estava disputando com o zagueiro Juan Quinteiro, que, infelicidade, tocou a mão na bola. Outro lance que eu acho que agora que os torcedores do Fortaleza vão estar falando. É isso aí. Pode falar alguma coisa? Posso? Só o comentáriozinho aqui do Franco Jackson. Vergonhoso esse VAR, vem aqui roubar, no caso, na opinião dele,
falando do VAR, que ele acha que, mais uma vez, roubou aí o futebol cearense, nesse caso Fortaleza, né? Pronto, aí eu vou falar a respeito disso. Eu acho que o torcedor do Fortaleza, todo torcedor, ele vai reclamar do VAR de alguma coisa que aconteceu. Mas, primeiramente, eu fui olhar várias vezes o lance da partida dessa disputa do Juan Quinteiro com o jogador Rodrigo Caio, e que infelizmente a gente vendo ali com mais clareza, a bola toca na mão do Juan Quinteiro sem ter tocado na cabeça dele. Se tivesse tocado na cabeça do Juan e batido no braço, não teria sido pênalti mesmo não. Mas você sabe que jogador gosta de subir, com as mãos abertas para disputar a bola para ganhar na impulsão. Eu até E corre risco de acontecer isso. Eu até concordo com você, Ezio, mas o questionamento se dá é o seguinte: muitos times pequenos no futebol brasileiro estão sendo prejudicados pelo VAR. E os times maiores sendo beneficiados, como o Corinthians, como o próprio Palmeiras, o Flamengo. E no caso, a pergunta que fica, a provocação no caso, para você responder: se fosse o contrário esse lance, se fosse para o Flamengo, na área do Flamengo, ele marcaria esse lance para o Fortaleza? Daria o mesmo pênalti no caso? Se ele não marcasse, seria uma vergonha da arbitragem, como em muitos lances aconteceram. E não só foi com o Flamengo, não. Teve muitos jogos aí que não marcou pênalti, que não marcou um lance mais grave. Isso aí, então, você não pode culpar o time, sim a arbitragem. A arbitragem do futebol brasileiro ficou presunçosa, preguiçosa. Eu já venho falando há muito tempo que o árbitro, a partir do momento que o VAR começou a querer não ter responsabilidade pelos atos que acontecem em campo. Ele deixa o VAR apitar o jogo. E isso é horrível. No futebol europeu não existe isso, só aqui no Brasil. Então, se não for feito seu Leandro Garciba, que é o presidente geral aí dos árbitros, né? E aí com a CBF, se não for feito uma melhora disso, vai chegar uma época que o VAR vai ter que sair daqui, porque aqui os árbitros não vão querer apitar jogo, eles vão deixar o VAR decidir as coisas. E isso não é bom. Sobre essa partida de ontem do Fortaleza, lembrar aí que foi 50 mil pessoas presentes no estádio, né? E temos a fala aqui do francês Charles Ambert, que é auxiliar técnico do Fortaleza, né? Todas as vezes nos comunicando sobre as escolhas e acabamos escolhendo esse time que, na verdade, se você for observar peça por peça, ele não é tão reserva quanto parece. Porque o Quinteiro titular ele jogou, o Paulão jogou 3 dos 5 jogos desde que a gente voltou, então também não pode ser considerado como reserva. O Felipe Alves voltou de lesão, ele é o titular, ele jogou. O Tinga reveza todo o jogo com o Gabriel, então não é considerado como reserva. O Wellington Paulista está suspenso, o Romarinho está com lesão. Ou seja, 6 dos 11 jogadores, mais do que a metade, ou os titulares jogaram, ou foram suspensos, ou foram lesionados. Apenas 5 que de fato optamos por botar reserva, que são os 2 pontos, mais os 2 volantes, mais o lateral esquerdo, que de fato sim foram opção nossa de reserva, simplesmente porque estamos no meio de uma grande maratona de 7 jogos em 24 dias e que não dá. O francês, além de ser um excelente auxiliar técnico aí do Rogério Ceni, tá falando bem o português, tá bem ambientado ao futebol brasileiro e fez um desenho da equipe do Fortaleza, né? A equipe do Fortaleza com essas alterações por causa de contusão, por causa de impossibilidade aí de escalação de alguns jogadores. Fez falta o Romarinho e o Wellington Paulista. Fizeram falta, né, Ezio? Mas, de certa forma, o treinador Rogério Ceni e o seu corpo técnico pouparam por causa da maratona de jogos, como explica o Charley, né? Rapaz, o Carlos, não é demérito do Fortaleza ter perdido pro Flamengo, não. Jogou bem a equipe do Fortaleza dentro das possibilidades. E eu acredito que o trabalho do Rogério Ceni ainda vai dar muitos frutos. Como o próprio auxiliar falou,
sai um jogador, entrou outro. E o time manteve um padrão tático, manteve um padrão de jogo. A equipe se aplicou, se concentrou em campo. Agora, aconteceu lances. Infelizmente, futebol é uma coisa que se decide em campo. E eu vou ressaltar aqui uma coisa. Como eu falei aqui no começo do comentário. Não é demérito do Fortaleza, não. A equipe do Flamengo, ele tem um plantel melhor. Ele fez um time que muitos torcedores falam. É um time que é pra ganhar, pra não perder pra ninguém. Então não é demérito. Até mesmo no lance do segundo gol, o pessoal diz que teve uma segunda bola no campo, mas aquela bola não atrapalhou. O René jogou aquela bola ali na área, todo mundo diz que é um lance feio, mas é um recurso que a equipe do Flamengo tem. Ele jogou, o jogador Vitor Gabriel escorou mais pra dentro da área e o Renier só chegou cabeceando pra fazer o gol, né? É só ressaltar aí, o torcedor tá ligado com a gente, tá acompanhando. Temos aí a fala do Carlos Gonzaga. Isso é choro de perdedor. Imagina se o melhor time do Brasil precisa de VAR para ganhar do Fortaleza. Rosi Sampaio, fomos roubados. Íris Cariocas, roubaram o nosso leão. Tá aí a opinião do torcedor. A gente esticou bastante aqui em relação ao Fortaleza e o Flamengo. O Flamengo é o maior torcedor do Brasil. Fortaleza, nosso time querido aqui do estado, né? O nosso tricolor do PC. Mas temos que passar aqui pro mais querido também, né? O Alvinegro de Porangabuçu, que é o Ceará. A audiência tá grande aqui com Fortaleza, mas a gente tem que passar pro outro Alvinegro, passando aqui as imagens da partida. A última partida que o Ceará jogou com o Santos no Castelão. Não sei se você se recorda, Ezio Rodrigues 1-0 pro Santos, no dia que o Jorge Sampaoli ficou surpreso com a torcida do Ceará. O Ceará que tem uma sequência fora de casa aí contra o Peixe, contra o Bahia. Não vai contar com Felipe Cardoso, que pertence ao Santos, não joga por questões contratuais. O William Popp também não tem condição de jogo devido à suspensão do STJ, ainda quando jogava pelo Figueirense na Série B. E vamos aqui já ouvir a fala do Valdo sobre o trabalho na sequência depois do alívio da vitória do Ceará sobre o Avaí, o zagueiro Valdo que está de volta. E tiramos um peso, né? Essa equipe estava psicológico muito abalado, o não estava vencendo, a cobrança era muito grande, não que agora diminuiu, mas você consegue trabalhar mais tranquilo, o ambiente fica mais leve, você consegue fazer as coisas naturalmente. E quando como vinha acontecendo, a gente tentava e às vezes não conseguia fazer as coisas e o psicológico não contribuía para a gente querer fazer novamente e às vezes atrapalhava o nosso trabalho. Acho que essa semana vai dar uma tranquilizada nisso, a gente vai poder trabalhar mais tranquilo, poder fazer as coisas da maneira que a gente quer e fazer um grande jogo contra o Santos. Tá aí o zagueiro Valdo, o zagueiro Valdo aí de volta. No caso aí, Ezio Rodrigues, o Valdo volta. A partida anterior jogou Luiz Otávio e Thiago Alves, que não comprometeram, né? A volta do Valdo aí, o que é que ele traz de positivo e alguma coisa de preocupante, no caso aí, para esse jogo contra o Santos na Vila Belmiro? Bem, com relação ao retorno do zagueiro Valdo, se eu estivesse no lugar do treinador desse Batista, eu manteria a zaga com o Luiz Otávio e o Valdo, Luiz Otávio e o jogador Thiago Alves. A equipe jogou bem contra a equipe do Avaí, manteve-se firme. Eu não vou dizer que sou um cara contra o Valdo, mas é porque em dados momentos, algumas partidas que o Ceará vem tendo na má fase, o Valdo tem tido participações diretas. E que eu acredito que o torcedor do Alvinegro vai concordar comigo, que eu acho que é o momento do Thiago Alves e o momento do Luiz Otávio jogarem juntos. Os dois têm recurso também de bola aérea, mesma coisa que o Valdo, então eu acho que é uma ideia boa manter a zaga que jogou contra a equipe do Avaí. Temos aí a provável escalação do Santos hoje: Everson, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Lucas ou Jorge, né? Diego Pituca, Vitor Ferraz ou Jobson, Evandro ou Carlos Sanches, Thailson ou Derlis Gonçalves. Essa equipe do Santos é forte jogando em casa, né? Mas teve um tropeço, inclusive contra o Fortaleza lá de 3-3, não foi? Mas é diferente daquele jogo
A equipe do Santos é uma equipe que é forte em seus domínios. Eu acho que aquilo ali foi contra o Fortaleza, foi um erro deles, de percurso deles, assim, na opinião. A equipe do Santos é forte, mas o Fortaleza teve muito da questão da raça para ter buscado o placar. O Ceará lá vai ter que ter muito cuidado, principalmente se o jogador Carlos Sanches estiver jogando na partida, porque ele é o cérebro da equipe. A bola do Santos passa muito pelo pé dele, então eu acho que tem que ter uma atenção redobrada a esse jogador. E há algumas investidas também do Derlis Gonzalez, que apesar de não estar fazendo uma boa temporada, ele sempre em jogos decisivos ou jogos que precisem do futebol dele, ele sempre tem. Aí o gol do Santos naquela partida contra o Ceará. Gol do Sacha. Gol do Sacha, um grande vacilo aí da defesa do Ceará naquela época, né? Naquela partida. O Ceará jogou até bem e foi um daqueles jogos que o Ceará poderia ter vencido, né? No caso. Eu acho que muito pessoal fica falando, né? Dizendo, o Ceará não tem um bom time. Eu, de certa forma, até concordo, mas em partes. Por que eu falo em partes? Porque a equipe do Ceará, ele tem uma equipe que tem um bom sistema de meio de campo, zaga, sabe criar, mas a bola não tá entrando. Então, quem tem um papel disso são os pontas e o centroavante, que tem que estar finalizando. E no jogo passado, por um ato do milagre, como até eu botei, né? Eu botei a narração do Gomes Farias, né? No nosso Instagram. Para quem quiser também, acesse nosso Instagram, segue a gente, que a gente sempre bota alguma coisinha bacana. Que o Bergson, né, fez o gol. Finalmente o Bergson estreou pela equipe do Ceará nessa temporada, né? E aí vai chegando o nosso amigo aí, entrando aqui. É o Kaká, o quê? Kaká do Mercado, né? Vem cá, Kaká, chega aí, chega junto. É isso aí, o Kaká do Mercado. E falando sobre o Ceará, a provável escalação do Ceará: Diogo Silva, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo, João Lucas, Ricardinho, Fabinho, Thiago Galhardo, William Oliveira, no caso aí, Matheus Gonçalves e Leandro Carvalho. Cláudio Alves, Kaká do Mercado, tá voltando aí para a partida, provavelmente o Leandro Cachaça, conhecido como Leandro Carvalho, e o Daniel, o Matheus Gonçalves no ataque. É que você pode falar desse ataque do Ceará, que no caso vem sendo o grande problema do Ceará na competição dessa Série A de 2019. Só um momento aqui. Carlos, deixa o homem respirar como acabou de chegar, mano. Porque aqui tem que falar, porque o tempo do programa já tá... Mano. Fala lá, Kaká. Bom, boa tarde aos ouvintes da Rádio Fetrácia, a Rádio Classista, né? Aqui do programa Bola no Rádio. Bola no Rádio, bacana. Carlos Emanuel, jornalista. Seu filho chegou, Ezio Rodrigues aí. Rapaz, mano. A direção da rádio, que tão gentilmente está sempre nos acolhendo. Estamos aí, vamos ver o que é. O que você acha dessa partida que vem Ceará e Santos hoje na Vila Belmiro a partir de 19h15, Kaká do Mercado? Bom, eu torço o Ceará. Eu sou um torcedor do Ceará. Mas torço, acima de tudo, para que o futebol cearense possa né, ter dias melhores. Mas eu acredito que se a gente for avaliar, Fortaleza talvez seja uma das primeiras ou duas cidades do país que gera mais renda, não é? Se a gente for somar Ceará e Fortaleza, em termos de público, porque me parece que no Rio de Janeiro só Flamengo, que hoje é unanimidade em termos de público, sempre foi um time de massa. Enfim, São Paulo, Fortaleza está muito possivelmente brigando aí pelo segundo, às vezes primeiro, terceiro lugar entre as capitais do país. Então, eu acho que o Ceará é um time que tem um orçamento de 80 milhões, bastante diferente de um Santos, que eu não saberia dizer, mas eu acho que o Ceará deve ganhar de 2-1 pelo bem do futebol cearense e mandar que vai ter os alôs. Tem o Roger Vozão manda um alô assim, sem centroavante, aí fica difícil para o Ceará conseguir fazer aí algum placar, né? É o que eu venho falando sempre, né, nos programas. A falta de um centroavante prejudica a equipe do Ceará. E que esses que foram testados, o Bergson e o Felipe Cardoso, não corresponderam
ao que o torcedor espera do Ceará, que no ano passado tinha um centroavante que era o Arthur, e que ainda se vive as viúvas chorando pela falta do centroavante que jogou na equipe do Ceará, foi pro Palmeiras, e que hoje está jogando bem no futebol suíço pela equipe aí qual é o nome da equipe? O Basel, o Basel. E jogando bem. Então, a torcedor tem que ter, eu acho, um pouco mais de calma, porque é um momento crítico que o Ceará está vivendo hoje do campeonato, e que tem que estar fazendo o melhor com o que tem hoje. Aí depois desse campeonato, aí você pode chegar e botar o dedo na cara do presidente. Agora eu pedi aqui, abrir espaço para o Cacá do Mercado dar os alôs, né? Quer dar uns alô, Cacá? Com seus amigos, pode falar. Sim, boa tarde. Eu estou diante de 2 palestrinhos aqui, aí o negócio é complicado, mas vai lá. Eu sou torcedor do Ceará, mas torço muito mais pelo estado do Ceará e, consequentemente, pela minha cidade de Fortaleza. Mas assim, eu queria dar um alô para toda a Tereza Cristina, né? Na figura de Lucineide Alves. Que por coincidência é sua irmã, né? Não é? Mas ficaria ali para Frânio também, que é um local que a turma comumente chama de Carandiru, que é um local que, de forma democrática, a gente assiste jogos do Ceará. Vamos levar o Ezio Rodrigues lá, né? No Carandiru. Eu acho até fica a dica de um dia a gente fazer, sei lá, uma chamada de lá, porque lá é muito interessante. Lá são amigos de infância da Tereza Cristina. Na verdade, uma mercearia vira quase um clube privê. Mandar um abraço aqui para amigos que do São Sebastião. Eu apenas nasci no São Sebastião, né? Quer dizer, nasci no 123 na Tereza Cristina, mas desde 60, eu nasci em 63, enfim, eu tenho algo em torno de 54 anos de mercado São Sebastião, de dizer da alegria, da satisfação. Mandar um abraço para o delegado ali no mercado São Sebastião, um amigo dileto. Mandar um abraço. Talvez eu tivesse que ter 1 milhão de espaços de segundos para fazê-lo isso, mas é muito pouco tempo. Mandar um abraço aqui para a Clínica Cote, né, de amigos nossos. Pronto, aqui, agora chegou um momento importante do programa, a gente falar aqui sobre essa semana o CR7, Cristiano Ronaldo, chegou ao seu gol número 700. Foram 444 gols de direita, 126 gols de esquerda, com o pé esquerdo, né, no caso, 54 gols de falta, 113 gols de pênalti, está aí os gols do homem, ó. 1 gol por jogo ele fez 282 vezes, 2 gols no mesmo jogo ele fez, no caso, 122 vezes, 3 gols, chamado hack-trick, né? Hack-trick 44 vezes, 4 gols por jogo ele fez 18 vezes, 5 gols no mesmo jogo ele fez 2 vezes. E pelo Real Madrid foram 450 gols, no Manchester United 118, no Portugal 95, no Juventus 32 e no Sporting Portugal 5. Começo a pedir aqui para meus convidados, o convidado e o nosso comentarista, analisar um pouco o que é essa carreira do Cristiano Ronaldo, se a gente já pode colocar ele no patamar dos grandes jogadores de todos os tempos, Cacá do Mercado. Eu acho que sim. Porque antes de qualquer coisa, além de um grande jogador, ele é um atleta. Né? Ele me parece que é de uma ilha, né? Ali né? Que faz parte da história de Portugal. Mas para mim hoje, já vem sendo há algum tempo o melhor jogador do mundo. Ali rivaliza com o argentino, o Messi, mas o português realmente é um atleta. Ele é ambidestro, faz gol de cabeça. Ele talvez seja hoje o jogador mais completo do mundo e vem já sendo isso há alguns anos. Ezio Rodrigues, é que você pode me dizer da carreira do português Cristiano Ronaldo, que conseguiu ser campeão várias vezes da Champions League, da Eurocopa, mas falta um Mundial para ele, né? Chegou ali pertinho com o Filipão naquele 3º lugar naquela Copa de 2010, se não me engano, né, Ezio? Falar de Cristiano Ronaldo é falar de comprometimento com o clube, comprometimento com a carreira. O Cristiano Ronaldo, desde de novinho, quando ele começou a sua carreira no Sporting de Portugal, ele que só complementando o que o Kaká falou, ele é um português que nasceu na Ilha da Madeira, que é até mesmo
na ilha, o aeroporto internacional tem um busto e o nome do aeroporto internacional Cristiano Ronaldo. Muito justo. Que é uma homenagem a ele, um filho ilustre da região. E como eu estava continuando, Carlos, ele tem um comprometimento com a carreira. Desde novinho, eu peguei uma entrevista do César Prates, que jogou no Figueirense, que jogou por muitos anos no Sport. No Botafogo, ele foi o cara que acompanhou a carreira do Cristiano Ronaldo no começo. Ele, quando era principalmente cobrança de falta. Aquele estilo que você vê o Cristiano Ronaldo fazer com as duas pernas separadas, aquilo ali é muito do César Prates. O César Prates cobrava falta daquele jeito, ele gostava muito do estilo, do jeito de bater, e ele passou a acompanhar o César nos treinamentos. Depois disso, muito novo, foi para a equipe do Manchester United. E na apresentação dele, o Kleberson fazia parte, que era um pentacampeão, quer dizer... Era um pentacampeão e do lado uma jovem promessa se apresentando num clube de grande repercussão na Europa. Um time que estava buscando uma Champions League, né? Que buscava uma Champions League para coroar um trabalho feito pelo Sir Alex Ferguson, que para mim era um excelente técnico. E que com o passar do tempo o Kleberson se apequenou e o Cristiano Ronaldo cresceu. E foi seguindo a carreira, ganhando os títulos. No Real Madrid, você viu também um comprometimento dele, não só na questão de jogador, mas como um exemplo de pessoa dentro do clube. Ele verdadeiramente jogou no time do Real Madrid a melhor época de sua carreira e que agora está na equipe do Juventus fazendo somente o que ele mais gosta. Jogar bola sem ter aquela responsabilidade que ele tinha nos tempos de Real Madrid e que pra mim continua sendo o Cristiano Ronaldo de sempre. Um cara que... Ele é o cara. Ele não é como podemos dizer, ele não é de muita firula, ele é definidor. Essa é a palavra dele. E lembrar o seguinte, que tudo começou também ali no esporte, né? Que o Mário Jardel era o jogador titular e o Cristiano Ronaldo estava surgindo. Inclusive tem uma história aí não oficial que o Mário Jardel andou... quer dizer, o Cristiano Ronaldo andou namorando com a irmã do Mário Jardel na época, né? Uma história extraoficial, mas um lance... aqui da Barra do Ceará, um lance rápido, né? E dando continuidade do programa, vamos passar aqui pro nosso quadro Na Largada, Fórmula 1, né? Bacana. Rapidamente, muitas notícias nesse programa. É um programa dinâmico, né? Temos aí as imagens do Grande Prêmio do Japão, que foi vencido pelo Valtteri Bottas, primeiro lugar, segundo Sebastian Vettel, terceiro Hamilton, quarto Albon, quinto Sainz, Leclerc em sexto, depois foi punido, foi para sétimo, né? Ricardo sétimo, depois inverteu, foi para sexto, e o Gasly em oitavo, e o Hülkenberg em nono. O campeonato de pilotos foi definido o título, né? Ficou no caso, com o Mundial de Construtores, quer dizer, Mercedes 612 pontos, ex-campeã, Ferrari 433 e RBR 323. O Lewis Hamilton está com 338 pontos, com 9 vitórias. O Valtteri Bottas, 274 pontos, com 3 vitórias. Charles Leclerc com, no caso, 221 pontos, 2 vitórias. Eu vou passar para vocês comentarem rapidamente, que o programa já está quase terminando, sobre... Para mim, o piloto do ano se chama Charles Leclerc, o Monegasco, quer dizer, de Mônaco, principal de Mônaco. Ele conseguiu aí 2 vitórias e teve aí para ter conseguido mais outras 3, se não fosse as falhas da equipe, falhas mecânicas da Ferrari, né? O Charles Leclerc. Mas, claro, o Hamilton já é super campeão com 9 vitórias e tem um carro superior. Aqui o Kaká do mercado da época do Ayrton Senna, do Nelson Piquet, do Alain Prost, pode comentar um pouquinho mais sobre essa temporada da Fórmula 1. Eu acho que, a exemplo do que é a Europa, como a Alemanha é hegemônica, a Mercedes, consequentemente, manteve essa hegemonia. A nível de piloto, ele diz que é fã de Ayrton Senna do Brasil. Então, eu não saberia dizer se a distância dele para o segundo... Quem é o segundo? O segundo mundial é o piloto da... Valtteri Bottas. Então a Mercedes ganha o título de construtores. E também tem 2 pilotos à frente.
Quem é o terceiro, no caso? Charles Leclerc, é a grande revelação do ano. Veja a importância da França dentro do contexto, na parte continental da Europa, Alemanha e França, uma vez que a Grã-Bretanha ali é uma ilha, né? Enfim. Então, realmente, se a gente disser a grande, eu não diria surpresa, mas a grande novidade foi a presença desse menino, mas basta lembrar de Alan Prost, o professor que durante tantos anos rivalizou com Ayrton Senna, com Nelson Piquet e tantos outros, né, ao longo da história. Eu pedi aqui, eu passei essa tarefa de casa pro Ezio, para ele fazer assim, um acompanhamento da Fórmula 1, mas eu descobri que ele também é um cara que assiste, né, também Fórmula 1, aos domingos. Todo mundo. E ele acompanhou as últimas edições da Fórmula 1, GP do Japão e o GP de Singapura, que foi aquele GP que a Ferrari perdeu para ela própria, né? O Leclerc largou em primeiro, cedeu a posição pro Vettel, e o Vettel, na hora de entregar a posição, acabou o carro dele falhando, e quem ganhou foi o Hamilton nessa jogada aí, né? Ezio Rodrigues. Pessoal, com relação à Fórmula 1, o título de Mundial de Pilotos o Mundial de Equipes para a McLaren só vem evidenciando o trabalho que a Mercedes tem na era híbrida, né, no caso, e na qual fez um excelente carro, e que o piloto em si, eu acho que eu vou até frisar que essa Fórmula 1 de hoje, quem ganha às vezes nem é tanto o piloto, mas sim um carro. Deixa de ter aquela maravilha que a gente tinha, que quem vencia a corrida era o piloto, não era o carro. Que às vezes um carro ruim na mão de quem sabe pilotar conseguia um bom resultado. Eu vi muito isso com o Fernando Alonso. Vi muito isso eu não vi tanto assim, vi por vídeos a Ayrton Senna, que com o carro da Ford, com motor Ford na McLaren, né? Naqueles últimos tempos, fazia mágica com um carro daquele. Eu acho, já vi tantos pilotos, Nelson Piquet com a Brabham, que não era grande coisa. Ver hoje a Fórmula 1 com carros em que só o carro ganha a corrida, às vezes me entristece. Mas continuando, dando um resumo assim com relação ao campeonato, acho que foi fácil. A vitória do Valtteri Bottas só foi um presente que a equipe deu para o Valtteri Bottas, que a vitória seria do Hamilton, devido por favor, aqui. Pode falar. É porque o volume, né? Acaba a gente desconcentrando. Peço desculpa aí pro ouvinte, né? Continuando, né? Foi para uma premiação que o Valtteri Bottas ganhou essa corrida. Que era o Hamilton, que é o primeiro piloto da equipe que tem a favorecimento das vitórias. Outro ponto que eu acho chato da Fórmula 1 é ter esse jogo de equipe. Para mim é muito melhor. Quem tá na frente é que tem que ganhar. Quem tá correndo melhor é o que tem que estar lá. Mas essa corrida do Japão, eu acho que o Charles Leclerc foi, digamos, um pouco chorão. Por quê? Porque apesar de estar fazendo um bom campeonato e ser terceiro colocado, ele tem que mostrar que essa posição está sendo com ele correndo. Não dizendo, o meu companheiro tem que me ajudar. Não, ele não tem que ajudar não. É você que tem que construir o resultado dentro da pista. E não foi isso que foi. O Vettel correu bem, terminou em segundo e que pode estar agora ameaçando a posição dele no campeonato. Isso aí a gente vai falar mais de Fórmula 1 daqui a um mês. Eu conto com o Éder Freitas aqui, que ele vai estar presente. Pois é, o Éder, forças aí, né? Infelizmente ele não veio por problemas de saúde. Então, Éder, aguardamos você aí, hein? Pois é, a gente conta com a presença do Éder Freitas, né? Que ele que é o cara que vai ficar responsável por esse quadro na largada, mas a gente trouxe assim, esse resumo, inclusive da Stock Car, tem umas imagens aí da Stock Car Brasil, a etapa de Cascavel que vai ser a próxima, no Autódromo Zilmar, no Zilmar Bex, né? A classificação geral, Ricardo Maurício com 245 pontos, Daniel Serra 239, Thiago Camilo 221, Rubens Barrichello em quarto com 206, Júlio Campos 198 e Felipe Fraga 187. Na última corrida no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, quem venceu foi o Felipe Fraga. A gente está com um tempo estourado, não dá para falar mais sobre a Stock Car. Então, se você ver as imagens aí do último Grande Prêmio, eu vou aqui dar só uma matéria que eu separei aqui para a gente finalizar o nosso programa,
eu queria que vocês dois comentassem, o Ezio e o Kaká do Mercado, que é uma notícia que eu peguei hoje na Folha de São Paulo, que é as folhas de pagamento dos clubes da Série A. Pedi pro Kaká botar, Orenilton botar aquelas imagens logo do giro de notícias dos gols da Série A, enquanto a gente comenta essa matéria aqui, que foi o caso Palmeiras, em primeiro lugar, Ezio, 118 milhões, 8 milhões a folha de pagamento do Palmeiras. Corinthians, 8,1 milhão. Cruzeiro, 7 milhões. O Cruzeiro com 7 milhões por mês, a folha de pagamento está na zona de rebaixamento. Flamengo, 7 milhões. Internacional, 5 milhões e 700 mil. Santos, 5 milhões e 400 mil. O Fortaleza aparece em 16º com a folha de pagamento de 2 milhões e 400 mil. O Ceará, 1 milhão e 300 mil. A folha do Ceará está muito abaixo do Fortaleza, quer dizer, o Robson de Castro está segurando muito dinheiro, né? Está sendo muito econômico no investimento, Kaká, do mercado. Aí as folhas de pagamento dos times aí, o que você destaca dessas folhas de pagamento aí, que os clubes têm a disparidade entre Ceará e Fortaleza e os outros clubes do Sul-Sudeste? Eu acho que segue a mesma lógica da velha política café com leite. Os estados mais ricos da nação, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então segue um pouco dessa lógica. São Paulo, Rio, me surpreende um pouco o fato do Fortaleza ter uma folha maior do que a do Ceará, uma vez que o orçamento do Ceará gira em torno de 80 milhões e do Fortaleza 45. Então me parece que o Fortaleza está fazendo um esforço hercúleo, quase desumano, para tentar permanecer, enquanto o Ceará de forma muito parcimoniosa, e aí eu não sei, né? Me parece que o Ceará está muito preocupado em investir somente na parte estrutural, o que é muito importante. Afinal de contas, o seu presidente é um gestor. Mas eu acho que teria, inclusive, caixa para mais, né? Ezio Rodrigues, é que você me diz aí dessa disparidade. Palmeiras aí é o time que tem mais custo na folha de pagamento. O Flamengo, que é o melhor do Brasil hoje, tem um custo entre o quarto melhor folha de pagamento, é o quarto que paga mais. E Ceará e Fortaleza lá atrás, na folha de pagamento, com menores salários, né, Ezio Rodrigues? Com relação ao Palmeiras ser o time que tem mais renda, você sabe que o Palmeiras ele é patrocinado pela Crefisa, com a figura da senhora Leila, né, que está no conselho do Palmeiras. Nada mais natural o time ter ter renda para poder gastar, para poder fazer um elenco melhor, mas isso às vezes nem dinheiro quer dizer que é qualidade. A gente vê aí o Flamengo. O Flamengo é o quê? A quarta maior, né? Quarta maior em gastos. O Flamengo ele soube aplicar bem nas contratações. Eu acho que às vezes o dinheiro não quer dizer que o elenco é melhor, o seu elenco é pior. Vai muito da cabeça de quem está ali administrando. Com relação ao Ceará e Fortaleza, eu acho que o dinheiro que o Fortaleza vem investindo está sendo melhor do que o Ceará. O trabalho do Marcelo Paes com o Rogério Ceni encabeçado disse que o Rogério Ceni ele entende bem de futebol. Eu acho que até mesmo um diretor ali no Fortaleza, ele chega até a assumir. Porque ele fez um trabalho de trazer jogadores que eu acho que estão dando uma resposta melhor do que o Ceará vem trazendo. O trabalho do presidente do Ceará, ele, em termos estruturais, a torcida não reclama disso. Eu acho que o torcedor do Ceará fica chateado com relação a ele não trazer jogadores que possam definir. Você tem uma arrecadação maior, que você recebe mais direitos de cota e tudo, e você não saber fazer um bom uso dele, ficar nesse cenário aperreado e não conseguir contornar isso aí vale muito do quem está administrando. Falar de se ela joga hoje Joga hoje, joga contra a equipe do Santos. Como a gente aqui, José Teonório da Silva, não deu para assistir o final do jogo de ontem na TV. Uma pouca vergonha. Aqui essa porcaria, desde esse VAR, meteu a mão no Goiás e vão roubar até o final. E principalmente os times do Nordeste. Fiquei puto ontem, velho. O torcedor aqui, José Tenório, revoltado. De onde? É o José Tenório de Goiás, acompanha nosso programa, né? Revoltado. Abraço, né? Um grande abraço para ele. E pedir que a gente mostrar nossa enquete de hoje. A gente fez uma enquete, Cláudio Alves, Kaká do Mercado. Tite vem escalando a seleção brasileira, certo ou errado?
ficou dividido. 50% acha que ele escala certo e 50% errado. Para gente finalizar, Cláudio, dê o seu alô e também fale sobre essa enquete aí. O Tite vem escalando a seleção brasileira certo ou errado, na sua opinião? Eu acho que historicamente a seleção brasileira ela sofre muita influência da mídia esportiva, de quem patrocina a mídia esportiva. Eu acredito que o Brasil ainda continua tendo os melhores jogadores do mundo. Não sei se Tite, eu acho que inclusive no ranking Tite ficou entre os 10 melhores. Do mundo? Sim. Acho que não, ainda não ficou não. Então se ele não ficou entre os 10 melhores do mundo, então eu acredito que ele não seja, digamos, o supra-sumo do supra-sumo. Me parece que esse menino Jesus, lá do Portugal, que é um cara extremamente simples e que é pragmático, que diz que quem chega na frente no final ganha, de repente não era uma boa noite trazer Jesus aqui para, digamos, abençoar a nossa seleção brasileira, que é simplesmente maravilhosa. Eu queria também aproveitar e pedir a permissão aqui de Ezio e Carlos Emanuel e da direção, mandar um alô para a doutora Karine Tavares, é uma jovem torcedora do Fortaleza. Ela trabalha com microfranquia, é uma jovem, além de belíssima, ela faz parte do grupo Inod, aquela coisa de você poder vender de sua casa para a China, para qualquer canto do planeta. E só para dizer que antigamente uma notícia passava 3 dias para sair de Nova York para Londres. Hoje são apenas 3 segundos. Muitíssimo obrigado pelo convite. Aproveito aqui para deixar as minhas considerações finais. Muitíssimo obrigado a Carlos Emanuel, a direção da rádio, que muito gentilmente nos recebe aqui de forma sempre muito bacana. A Ezio, meu irmão, grande abraço. E dizer que hoje é Ceará 2, Santos 1. Grande abraço. Tá aí, pediu o Ezio também para ele dar o seu alô final aí, para se despedir aí do nosso programa Bola do Rádio, edição de número 6. Eu sou o Carlos Emanuel, com você, Ezio, seu alô. Eu quero mandar um alô, né, pros meus amigos do grupo, né, do WhatsApp que eu faço parte, que é um pessoal que fica aí na igreja de Fátima, pessoal que resenha muito a respeito de futebol, a gente passa horas e horas aí resenhando. Um abraço aí pro Clinton, pro Felipe Estrela, pro Luzô, certo? Pro Guimarinho, que a gente resenha muito e fala muito a respeito de futebol, principalmente ontem, que tivemos aí uma resenha a respeito aí dos lances que aconteceu. O Rodrigo, certo? Que é outra pessoa entendedora que entende bem de futebol. Rodrigo, eu vou trazer você um dia aqui para poder você falar. Você fala bem, hein? Vamos lá. É isso aí, meu nome é Carlos Emanuel, essa é a Rádio Classista. Agradecer a Branco Turismo, mandar um abraço aí pro Rômulo Jacob aí do programa Lunáticos na Web. Vamos ver se segunda-feira vai ter esse programa. Um abraço aí pro presidente da FETRACE, Francimar Silva, secretário de Comunicação, Luiz Neto, técnico Orenilton Vidal. Eu sou o Carlos Emanuel. Estamos terminando nosso programa. Até a próxima quinta-feira, 2 horas, se Deus quiser.